Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o tema: se a espiritualidade viesse hoje até tua casa te procurar, como ela te encontraria? Pois bem, eu estou me graduando, né? Estou fazendo um bacharelado em psicanálise. E a minha junção, a minha ligação de estudos está entre psicanálise e Carl Gustav Jung, e atrelando a isso a neurociência, né, que é a neuropsicanálise, que hoje está sendo tratada assim, esse tema, né, dessas junções. Dentre esses meus estudos, né, que eu estava realizando, eu acabei me deparando com uma situação assim que me surpreendeu muito, e eu queria trazer aqui para vocês, até para a gente analisá-la dentro da visão espírita. Se você é novo aqui no canal, peço que se inscreva, curte esse vídeo, compartilha, nos ajuda a crescer. Isso nos ajuda demais aqui para que possamos chegar a mais pessoas. Sem mais delongas, né? Já vamos para o vídeo. Eu estava estudando a neuroanatomia, né? Do cérebro. E nesse meu início de estudo, eu já me deparei com um caso, né? Que é conhecido como o experimento de Otto Loewen, né, que foi realizado em 1921. E esse experimento, ele é um dos marcos, né, mais bonitos da neurociência, porque provou algo que naquela época, era apenas uma hipótese, né? A hipótese de que a comunicação entre os neurônios e os órgãos, ela não era apenas elétrica, mas também química, né? E para explicar o Otto Loewen, para explicar como o coração se comportava sem as inervações, e como o sistema nervoso visceral, o autônomo, ele regula, o estudo de Loewen, ele é essa peça-chave. Foi quando eu me deparei com as circunstâncias. A princípio aqui eu vou apresentar para vocês o estudo do Otto. Então, o Loewen, ele utilizou 2 corações de rã, que ele manteve vivos, né, em uma solução salina, que também é conhecida como ringe. O coração A, ele mantinha o nervo vago, ou seja, parte do sistema parasimpático, intacto. Só para deixar claro, um coração foi mantido em um pote e o outro coração em outro pote. Então, o coração B, ele estava com todos os seus nervos removidos, ou seja, ele estava totalmente desplugado do sistema nervoso. E o Loewen, né, ele estimulou esse nervo vago do coração A. Como esperado, os batimentos desse... Hoje a gente sabe, né? Hoje a gente sabe disso. Era como esperado, os batimentos desse coração, eles diminuíram drasticamente. A sacada genial veio a seguir, né? Porque aí ele pegou o líquido, essa solução salina que estava ali, que banhava o coração A, e o transferiu para o recipiente onde estava o coração B. E o resultado foi o seguinte: mesmo sem esse coração B receber nenhum estímulo elétrico, até porque ele estava sem os nervos ali, né? O coração B, ele diminuiu o ritmo da batida assim que ele entrou em contato com esse líquido do primeiro coração, do coração A. Então, esse experimento do Loewen, ele confirma exatamente os 2 pontos, né, mencionados anteriormente: o automatismo cardíaco, que a gente já sabia disso, hoje a gente sabe disso, né? Que o coração B, ele continua batendo sozinho antes da transferência do líquido. Isso acontece porque o músculo cardíaco, ele é miogênico, ou seja, o estímulo para a contração nasce no próprio músculo, né? No nosso sinoatrial, e ele não depende do cérebro para mandar ele bater, né? E a gente tem a regulação pelo sistema nervoso visceral. E aí o Loewen provou que o sistema nervoso, ele não faz o coração bater, mas ele modula a velocidade através dessas substâncias químicas. No experimento, o nervo vago liberou uma substância no líquido, que Loewen chamou de vagostoff. Hoje a gente sabe que essa substância é um neurotransmissor, acetilcolina. Se Loewen tivesse estimulado os nervos do sistema simpático, ele teria descoberto o aceleranstoff,
né, que é a substância aceleradora que hoje a gente conhece mais fácil, eu acho mais fácil de chamar assim também, como noradrenalina, responsável, né, por aumentar a frequência cardíaca em situações de estresse ou exercício. Então, esse foi um avanço, né, no campo da ciência e que rendeu ao Lowen um prêmio Nobel, né, porque realmente foi uma descoberta incrível, né, que mudou ali os parâmetros científicos à época, né, tanto da questão das neurociências, tanto da medicina como em geral. Só que a questão o ponto, né, o ponto aqui como é que Lowen chegou a esse experimento? Essa é a parte mais interessante, não mais interessante, né? Mas é uma das partes tão interessantes quanto. Na verdade, eu acho até fascinante essa questão. O Lowen, ele tentava já há algum bom tempo, há anos, né? Provar essa transmissão química dos impulsos nervosos. Mas ele não obteve muito sucesso, não. E aí, nessa véspera, que foi uma véspera de Páscoa, em 1921, ele teve um sonho onde delineava o experimento, né? E ele acordou, então ele anotou alguma coisa ali, só que ele voltou a dormir, né? E no outro dia, ao acordar, ele não entendeu a própria letra, então ele não entendeu nada que ele tinha sonhado. Só que aí, na noite seguinte mesmo, o sonho se repetiu. Ele sonhou de novo. E aí, dessa vez, ele correu para o laboratório ali às 3 da manhã e realizou o experimento com as rãs. Então, para nós que somos espíritas, é algo mais fácil de entendermos. Mas para quem não é espírita, fica difícil, né? Mas se for atrelado à ciência, os caras vão falar assim, ó, dentro do campo acadêmico, né? Vai falar assim, ó, ele estava tão envolto nesse problema que ele dormiu, né? Então ele dormiu, então ele teve ali muitas das suas atividades cerebrais diminuídas e tal, mas o cérebro dele continuou trabalhando e ele resolveu esse problema aí e trouxe essa solução para ele através dos sonhos. Carl Jung talvez ele diria quase que a mesma coisa, né? Só que ele diria quase a mesma coisa no ponto de dizer que o Lowen ele estava tão imerso nesse problema dele, né, que abre aspas para isso, ele constelou um arquétipo. O que é um arquétipo? O arquétipo é aquilo que, quando falam com você, ele tem um arquétipo ali ele acha que ele é uma figura ali como o velho sábio, um monge, uma seta, e por aí vai. Tem aquelas também, a jornada do herói, isso são arquétipos, né? E que aí Jung, para Jung, o Lowen teria feito isso, né? E Jung diria que o inconsciente do Lowen organizou as informações, né? E que a consciência, que a consciência naquele momento não conseguia estruturar e trouxe isso aí para o Lowen através do sonho, né? O que acontece? É provável que essa questão, o modo como Jung veria isso, né, através do inconsciente, que o inconsciente teria organizado essas informações e trago elas ao consciente para que o Lowen trabalhasse com elas. E sim, faz todo sentido, porque provavelmente na trajetória reencarnatória do Lowen, essa descoberta já estava prevista, certo? Então, como isso aí já está, provavelmente ele começou os seus estudos, os seus trabalhos antes de reencarnar, então já estava ali, né, no caderninho dele. E a gente sabe que muitas das vezes, dependendo do propósito reencarnatório com o qual você venha, você tem tratamentos no plano espiritual, onde você recebe passes a níveis perespiritual, né? E você traz isso consigo quando reencarna. Então, é bem possível que o Lowen já estava fazendo esse trabalho, esses estudos, essas pesquisas no plano espiritual reencarnando. Ele não se desviou da trajetória reencarnatória dele, então começou os seus estudos e suas pesquisas aqui, e em certo momento ele precisava daquela informação que ele deve ter tido acesso no plano espiritual. E isso de fato estava em seu inconsciente e foi trago
ao consciente, né, para que ele conseguisse fazer o estudo. E a gente sabe, nós como espíritas sabemos que a partir do momento que nós entramos no sono, a gente não se desliga totalmente, mas a gente tem um desligamento parcial do nosso corpo e a gente vai até o plano invisível, né? Eu digo plano invisível porque não vou falar plano espiritual. Até o plano invisível porque tem gente, tem espírito às vezes que não consegue sair nem do quarto, né? A gente sabe desses casos, mas provavelmente não era o caso do Lowen. Mas enfim, aí ele vai para o plano invisível e provavelmente ali ele tem contato com os dele. Né, cientistas também, cientistas tanto no plano espiritual quanto no plano encarnado, mas que também no seu desligamento ali na hora do sono, também vai para o plano invisível e essa galera toda se encontra ali, né? E acaba fazendo os seus estudos também, né? No plano invisível, no plano espiritual. Então ele teve provavelmente esse auxílio, mas isso provavelmente era algo que já estava traçado em sua linha reencarnatória, no seu caderninho ali, quando ele veio reencarnar. E é isso que o Jung traz, né? E que não deixa de ser uma verdade, porque está ligada, de fato, essa informação poderia estar ligada de fato ao inconsciente, né? E naquele momento, que era o momento que o Lowen precisava, né? Porque a espiritualidade o encontrou também trabalhando, ele organizou essas informações e a consciência, né? Organizou essas informações que foi tirada do inconsciente e trazidas ali para a consciência, né? Onde ele pudesse ter essas informações e poder trabalhar com elas. E a minha pergunta para essa questão é a seguinte: se a espiritualidade, a gente sabe também, né, mesmo que seja só um caso, que isso já estava no inconsciente do Lowen, ele também teve ali o suporte, o auxílio do plano espiritual, né? O plano espiritual veio até ele auxiliar-lhe, né? E o encontrou trabalhando. Mas e você? Se o plano espiritual viesse em teu auxílio, seja em qual aspecto for, tá? Aqui eu estou destacando um estudo científico de um cara que foi renomado, que fez algo de extraordinário para a ciência à sua época, né? Mas não, a gente pode falar isso no micro, não, né? Então, se a espiritualidade viesse hoje te encontrar, ela te encontraria trabalhando, buscando trabalhar no bem, realizar boas coisas, seja no campo micro ou macro, ou ela te encontraria sentada, esperando a sorte te alcançar, sei lá, mexendo no celular. De que forma que a espiritualidade te encontraria? Porque a gente cobra muito às vezes, né, e no campo espírita está cada vez mais latente. A gente cobra muito que a espiritualidade venha nos auxiliar, que ela venha nos prestar o socorro necessário, mesmo sabendo que estamos num estado evolutivo, num planeta, onde o momento é de provas e expiações. Sim, estamos numa transição, mas ainda de provas e expiações, onde as dificuldades, elas são diárias, e cabe a nós transpô-las. É o nosso esforço que vai fazer com que que a gente possa superá-las. Né? Então a gente sabe disso, mas mesmo assim diariamente a gente cobra da espiritualidade algumas coisas que são nossas, né? Eu mesma fazia muito isso, tô pondo aqui como exemplo, mas eu sei que às vezes tem coisas que a gente faz que tem um propósito, mas a gente tem que se manter firme nesse propósito, né? E propósito é uma boa palavra para descrever toda essa situação, né? Lowen tinha o seu propósito, Carl Gustav Jung tinha o seu propósito. Dona Joana de Ângeles, que assessorou Jung, como muitas outras personalidades, né, do plano espiritual, estiveram ali associando Carl Jung para que ele pudesse formar toda a sua psicologia analítica, né? Nós também temos os que nos assessoram. Mas aí depende se eles vão nos encontrar trabalhando ou não. Eu acho que eu saí da escola ali. Vou dar um exemplo meu aqui, ficar mais
algo mais tátil, né? Digamos assim. Eu saí da escola, eu acredito que por volta dos anos... Eu não me lembro bem, mas eu acho que foi em 2011, né? Então, em 2013, ali, eu encontrei o Espiritismo. E como o Espiritismo, ele é uma doutrina que se baseia em livros, né? Ensinamentos através de livros. Então, eu tive que ler, estudar. E nesse percorrer ali, eu tomei gosto pelo estudo. E então, eu venho desde, sei lá, 2013. Então, vai fazer mais de 10 anos, 13 anos, né? 13 anos que eu venho trilhando o meu caminho nos estudos, né? O meu trabalho não está diretamente relacionado aos estudos, né? Ele exige uma carga intelectual, mas não está atrelado diretamente aos estudos, como muitos trabalhos hoje em dia. Então, para muitas pessoas não faz sentido, né? Porque hoje em dia o estudo, pelo menos é uma questão cultural, talvez, né, no Brasil, uma questão cultural de que os estudos eles só fazem sentido se o fim deles tem uma carga financeira envolvida, né? Tem um resultado financeiro. Então, quando eu digo, ou outras pessoas também do mesmo meio dizem que estudam para se tornar uma pessoa melhor, as pessoas meio que não entendem, sabe? Aquilo ali é uma ficha que foi jogada dentro da cabeça delas e bateu em todos os cantos e não acertou o alvo. Porque para elas isso é incompreensível. Mas eu acredito que isso seja mais uma questão cultural do Brasil, né? Onde eles acham que o estudo, ele somente só tem que ter por fim uma questão financeira envolvida. Senão, ele não vale a pena, né? Mas enfim, voltando esse meu exemplo, então eu estou há 13 anos, né? Caminhando, digamos assim, né, nesse caminho da uma vida intelectual, que hoje chamam assim, né? Uma vida de estudos. Então, nesse processo, eu me formei em História, licenciatura em História. Eu tenho 3 pós-graduações, que é a minha especialização mesmo está em História das Religiões e Ciência das Religiões. Denomina-se Ciência das Religiões porque abarca a História das Religiões, mas eu fiz as duas separadas, ok? E eu tenho uma pós que eu também, é uma parte dessa minha especialização, que é em Teoria Literária e Crítica Literária, certo? E estou fazendo uma quarta, mas essa é outro assunto. E agora eu também estou num bacharelado em psicanálise, que eu estou atrelando ali a psicologia junguiana, né? A psicologia analítica junguiana, até pela vertente mesmo do espiritismo e sua ligação com a Dona Joana. E também com as neurociências, foi até onde eu cheguei nesse estudo. E aí, eu já cheguei em alguns momentos a me questionar por que eu faço isso, né? Porque geralmente as pessoas chegam em casa de um dia cansado de trabalho, elas vão fazer suas obrigações e depois realmente elas vão sentar e ficar no celular ou assistir TV, sei lá, né? Por que que eu me organizo e eu venho fazendo isso há 13 anos? Por que que eu me organizo para que eu possa chegar à noite e tenha pelo menos 1, 2 horas para exercer o meu estudo, né? E me questionei muitas vezes se estava valendo a pena ou não. Se isso fazia algum sentido ou não, né? Então, eu considero isso tudo vem sendo uma preparação na minha vida, para que ainda, né, a gente vai descobrir, mas o fato de eu entender que eu estou estudando para me tornar também uma pessoa melhor, e não necessariamente esse estudo precisa ter um fim lucrativo, digamos assim, para mim faz todo sentido. E realmente eu me melhorei muito em vários aspectos, né? Com os meus estudos. E aí, algum tempinho atrás, eu recebi uma carta psicografada onde o plano espiritual deixou claro para mim, né? Que ele, nas palavras dele, foi dito assim: te ampararemos em suas dúvidas. Tenha discernimento nos seus estudos, alguma coisa do tipo. E a carta envolvia todo ali um contexto que eu tava lidando ali mentalmente, eu comigo mesmo, um contexto de estudos, de carreira mesmo, de estudos
de devo continuar fazendo isso ou não devo continuar fazendo isso. E veio e deixou, eles deixaram muito claro isso pra mim. Isso é uma coisa que estava acontecendo só na minha cabeça, né? Ninguém mais sabia. Então, não é à toa que eu estou há 13 anos formando-me intelectualmente. Há as outras pessoas também, existem outras pessoas também que estão no mesmo caminho que eu, né? Apesar delas serem um pouco mais raras, porque ninguém entende, como eu disse, ninguém entende o porquê que você vai se atrelar, né? Porque é difícil, tá? É difícil. É difícil você, depois de um dia cansativo e estressante, você sentar e vai estudar alguma coisa que não está lhe rendendo frutos, onde a atual sociedade cobra muito, que são frutos financeiros, porque tudo que você vai fazer tem que ter um fim financeiro, senão você está meio que quebrando o status quo da atual sociedade, que é inteiramente capitalista, materialista, né? Mas enfim, isso foi só um exemplo para deixar claro que, para mim, eu fiquei contente com aquilo, por saber que eu não estou, né, de fato no caminho errado, e que a espiritualidade veio e me encontrou na minha caminhada no que eu deveria de fato estar fazendo, como eu achava que era, mas eu tinha minhas dúvidas, né? E a espiritualidade, é óbvio que houve um amparo, apesar de poder estar no inconsciente do Lowen, a espiritualidade também estava ali apoiando, se ela me apoia, né? Que não vou fazer nenhuma descoberta incrível e não vou ganhar nenhum Nobel e não vou mudar a ciência, né? Se eu tenho esse apoio do plano espiritual, quando dizem na carta, te ampararemos, né? Imagina o Lowen, se ele não estava sendo amparado. Ele e outros que fizeram grandes descobertas. Imagina eles se eles não estavam amparados. Mas o que é primordial? Encontraram o Lowen no trabalho. Encontraram caminhando, fazendo sua trajetória, né? E aí a minha pergunta que tem uma frase também dentro da doutrina espírita, várias vezes repetidas, muitas vezes repetidas, dependendo da casa espírita que você for, tem até um quadrinho escrito ela, né? Que é: ajuda-te que o céu te ajudará. Ajuda-te que o céu te ajudará. Você está se ajudando? Se a espiritualidade viesse hoje, ela te encontraria de que forma? Buscando trabalhar no bem? Buscando se melhorar? Ou ela te encontraria sentado no sofá ou deitado na cama da sua casa, mexendo no telefone, rolando o feed ali aleatoriamente, sem construir nada? Apenas vendo notícias ruins e se indignando com elas, e fechou o celular, isso também acabou. Porque muitas das vezes a gente perde tempo se indignando com assuntos que não podemos resolver. Isso é lixo mental, tá? Cientificamente falando, isso é lixo mental. Quando nós acumulamos cargas de assuntos dos quais nós não podemos resolver e que eles estão muito longe, né, do nosso acesso para que podemos minimamente resolvê-los, se configura lixo mental. Eu estou povoando a minha mente com resíduos inúteis, não na sua carga, né, de negatividade que eles aferem à sociedade, mas porque eu não consigo resolvê-los. Então não tem porquê eu estar vendo aquela notícia, ruminando ela, ainda pior, ainda passa para frente, né? Ainda vai sentar com um coleguinha e falar assim: nossa, você viu o que aconteceu? Fulano matou ciclano, tantas facadas, tantos tiros. Além de ruminar, ainda passa para frente. Em vez de estar gastando aquele tempo, sei lá, fazendo campanha do quilo, lendo um livro, procurando melhorar-se. A NET fala sobre isso, ela fala da questão de termos propósitos. A gente tem que descobrir o nosso propósito todos os tempos, né? Hoje em dia eu tenho mais claro o meu, e eu sei que eu vou chegar lá em algum momento. Eu preciso continuar trilhando o meu caminho, né? E quando a espiritualidade vier em meu auxílio, que ela me encontre trabalhando.
Então a gente tem que buscar por propósito. E é óbvio que é difícil. A gente está num planeta de provas e expiações. Se fosse fácil, a gente não estaria aqui. E se a gente fosse merecedor de lugares melhores, a não ser, exceto ali em caso de missões, nós também não estaríamos aqui. Então cabe a nós o esforço diário, né? Para que quando a espiritualidade venha, que possamos estar no caminho do trabalho. Podemos estar na seara do Cristo buscando trabalhar. Para que assim a espiritualidade possa nos auxiliar, né? Vocês podem também dizer em algum momento que a pesquisa do Lowen é mérito da espiritualidade, porque talvez ele possa ter sido intuído pela espiritualidade, então não é mérito dele. Tá, mas se ele não estivesse trabalhando, suponhamos que isso não tenha sido até a nível perispiritual, que isso não tenha sido colocado no inconsciente dele antes da reencarnação física, né, propriamente dita, reencarnação. Mas se o Lowen não tivesse trazendo para os moldes atuais, né, se ele tivesse na casa dele mexendo no celular, não ia adiantar nada a espiritualidade vir e dar uma intuição para ele, porque ele não ia conseguir fazer nada. Ele ia dormir, ele ia sonhar com o coração, com rãs, com um líquido, e acordar no outro dia ele ia entender por que coração, por que rãs. Talvez ele fosse no jogo do bicho, jogar na rã, no máximo. Porque se a espiritualidade nos encontra e a gente está totalmente fora do ar, digamos assim, não adianta nada ela nos intuir. A gente nem está caminhando onde a gente deveria caminhar. Mas a espiritualidade, ela pode ter, e provavelmente o fez, né, o auxiliou intuindo o Lowen, mas ele se encontrava na seara do trabalho. E nós? Estamos na seara? Estamos caminhando em busca da seara, pelo menos que seja, né? Isso aí cabe a nós fazer o nosso esforço diário. Porque se fosse fácil, se fosse para ser fácil, a gente não estaria no planeta de provas e expiações. Obviamente nos encontramos em transição, mas não muda o fato de que reencarnamos e estamos no planeta de provas e expiações. E é uma luta diária, né? Então cabe a nós fazermos esse esforço, cada um com com o seu propósito, ou na busca do seu propósito, né? Bom, era isso, né, que eu queria trazer para vocês. O tema era mais ou menos esse, né, de como a espiritualidade te encontraria se ela viesse à tua procura hoje. Fica aqui, né, para reflexão e possamos continuar, né, nessa nossa busca pelo propósito ou no caminho do propósito, porque eu tenho certeza que essa frase é muito verdadeira, né, o ajuda-te e o céu te ajudará, mas a primeira parte é a mais importante, ajuda-te. O céu vem depois. Se ele te encontrar no trabalho, ele vai te ajudar sim. Mas o ajuda-te é a parte talvez a mais difícil, a mais penosa, mas que cabe a nós, né, fazê-la, mesmo com todas as dificuldades. E elas fazem parte do caminho, do trajeto de todos. Não se enganem quando há isso, porque às vezes a gente olha para o amiguinho e fala assim, mas tá tão fácil para ele, né? Mas parece que tá tão fácil. Pois é. É provável que não esteja, né? É 100% provável que não esteja. A gente é porque vê a parte só bonita, a gente vê só os louros. A gente não vê a correria, né? Como dizem por aí. Enfim, era isso. Curtam o vídeo, compartilhem, nos ajudem a crescer, né? Se inscreva no canal, é gratuito. Fiquem com Deus, muito obrigada a todos.